Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O Alex Jonathan podia pegar para mim aí, ou a Camila, o livro O Perfil do Verdadeiro Cristão, e pedir para trazer aqui para mim. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, quero te louvar, te agradecer por mais esse dia, por mais esse culto, onde a tua igreja se reúne para ouvir a tua palavra. Fala-nos hoje com poder e autoridade, que haja manifestação do Espírito Santo e de poder, que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Queridos irmãos, preste atenção aqui no que nós vamos falar. Eu ia pregar um tema, mas resolvi mudar. E o título da minha mensagem é O Perfil do Verdadeiro Cristão. O Perfil do Verdadeiro Cristão. Eu fiz uma série de exposições do Sermão do Monte, há uns 5, 6, 7 anos atrás, e tinha falado sobre isso aqui. E hoje eu vou repetir, que há muitas pessoas novas que não ouviram sobre isso. Ok? E eu quero falar então a vocês. Este texto que nós lemos foi extraído do maior sermão já pregado pelo maior pregador que já existiu. O maior sermão é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus, 5, 6 e 7. Quem pregou ele foi o maior pregador, Jesus Cristo. E um trecho desse sermão é destinado às bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Foi o que eu li aqui, que vão do verso 3 ao verso 9. O que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças são características do verdadeiro salvo. O Sermão do Monte é o quê? É a constituição do reino de Deus. O reino havia chegado, junto com o reino, o rei havia chegado, Cristo. E agora precisa formular a lei do reino, a constituição do reino, o programa de governo do reino. Sermão do Monte, então, é a constituição deste reino. Dentro do Sermão do Monte estão contidas as bem-aventuranças. O que são elas? São as características, as marcas dos súditos do reino. São as características do povo deste reino. E são 8 características, que não só são características do súditos do reino, como também servem de teste para a verdadeira conversão. E é isso que nós vamos fazer. Ok, se você é salvo, se você é convertido, você tem a obrigação de possuir todas as características aqui citadas. Se você não as possui, você pode participar da igreja, ser até batizado,
mas você não é um verdadeiramente convertido, ok? Porque não é só dizer Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagre, só a profissão ou a confissão verbal não é suficiente. Jesus vai dizer o quê? Que a árvore é conhecida pelos frutos, pelas marcas, pelas características. Nós vamos passar por cada uma delas, e enquanto eu passar por cada uma dessas marcas, você vai fazer um paralelo com a sua vida, e você vai comparar as características aqui descritas com a sua vida, para saber se elas estão presentes em você. Se elas estão presentes, essa mensagem vai confortar você, e vai confirmar e evidenciar sua salvação, sua conversão. Se à medida que eu for expondo, você não perceber essas características em você, é um sinal de alerta. Há uma outra coisa a se contar aqui, é que pode haver crentes salvos que possuem essas características, mas elas não estão muito acentuadas, elas não estão, ele dá fruto, mas é aquele fruto mirrado, é aquele fruto pequeno. Então isso também é um sinal para nós, é um sinal para o verdadeiro salvo, que ele precisa aprimorá-las, ele precisa manifestar com mais força esses frutos, essas características. Pode ser que nós estejamos falhando em demonstrá-las, ou em exercitá-las no nosso dia a dia, ok? Primeiro princípio que devemos aprender aqui, estas características, as bem-aventuranças, não são características naturais, são espirituais. Quando fala manso, não está falando de temperamento. Quando está falando dos que choram, não está falando de pessoas choronas, que a gente conhece uma porção de tios, manso, tranquilo, fica na rede o dia inteiro, ele é um salvo. Não, a gente conhece aquelas irmãs, aquela senhora que você conta qualquer coisa, fala que o cachorro ficou doente, ela chora, né? Você conta que o periquito deu problema, ela chora. Não são qualidades naturais, não são características naturais, são características espirituais, que só o salvo tem. Segundo, as bem-aventuranças não são características de uma categoria de crentes, são características só de presbíteros, pastores, ou de irmãos maduros. Não, são características de todo e qualquer crente, todo, do novo convertido ao ancião, do pastor, do bispo ao jovem, todos possuem essas características. Terceiro ponto, todos devem possuir todas. Não existe o crente dizer, olha, eu sou manso e sou pobre de espírito, mas puro de coração, pacificador não sou. Ah não, eu já sou perseguido pela justiça e sou misericordioso, mas não sou puro de coração, eu não sou pobre de espírito e nem tenho fome e sede de justiça. Não, todos os crentes têm que possuir todas as características, não há uma sequer que fique de fora para nenhuma classe de crentes. Por fim, a guisa de introdução, em Mateus capítulo 3, 2 capítulos antes, João Batista está anunciando o reino de Deus, e ele vai dizer, ó raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra grega para arrependimento que João usa é metanoia. Metanoia,
compreende uma mudança sobrenatural, uma transformação, a regeneração que ocorre e dá aos regenerados uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. E agora ele traça no capítulo 5 as características de quem? De quem passou por metanoia. Então as bem-aventuranças são características daquele que recebeu uma nova natureza, passou por metanoia, pelo arrependimento, foi transformado. E agora ele traça estas características. Vamos começar então, e elas servirão de um teste, para quem deseja se batizar, se tornar membro, para os jovens que estão ali no meio do caminho, não sabem se é salvo, se é, para aqueles que estão há muito tempo e já não querem mais lidar com isso, já se acham salvos demais. Todos nós temos que fazer esse exame, porque Paulo diz, examinai-vos, para saber se estáis na fé. Façam um exame, um autoexame, para saberem se vocês de fato são convertidos. Primeira marca do salvo, do verdadeiro convertido, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humilde, em outras traduções, pobre de espírito. Há duas palavras no Novo Testamento para pobre. Uma é o pobre, o convencional, o brasileiro. Ele não tem luxo, às vezes não tem um carro, não tem uma casa própria, mas não passa fome. Tem o que vestir, tem o que comer, mas vive apertado. Esse é o pobre convencional. E há uma outra palavra que é aquele miserável, é o mendigo, é o que não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem o que vestir, é o miserável. E é este termo grego que está usado para humilde e para pobre. Isso fala o quê? Não é uma característica natural, é espiritual, pobreza de espírito, humilde do espírito. São aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e a sua total dependência de Deus para serem salvos. É aquele que se acha indigno de Deus, indigno do perdão, indigno da salvação. É a primeira marca. O que vemos hoje na igreja é crentes presunçosos, gente que se acha, gente que só falta dizer para Deus, mas só faltava o Senhor não me escolher, Deus. Gente que não tem noção da própria pecaminosidade, da própria injustiça. Gente que olha os 10 mandamentos e fala, ó, pelo menos uns 8 ali eu cumpro. O que Jesus está traçando aqui é que o verdadeiro salvo é o contrário. É a passagem de Lucas, o publicano e o fariseu. O fariseu dizendo, Senhor, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, e não sou como esse publicano. Ele não tinha noção da sua condição, ele não era indigno, ele ia diante de Deus com mérito, ele diante de Deus como se Deus tivesse uma obrigação para com ele. Isso é a vida do religioso. O salvo não, o salvo é o publicano, que batia no peito, e nem conseguia olhar para o céu e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. O verdadeiro salvo nunca se acha digno de Deus, digno do perdão. Ele se considera o menor, igual Paulo, o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Esse é a primeira marca. Ele não é presunçoso, ele não é arrogante, ele não reivindica nada diante de Deus, ele sabe que merece o castigo, ele sabe que as obras dele, como diz Isaías 54, são trapos de imundícia, e por isso,
o termo humilde também está empregado, que é outra marca do verdadeiro salvo. Como que pode uma pessoa saber que nasceu em pecado, que merecia o inferno, que é indigna, e ao receber o perdão, que é obra da graça, como é que uma pessoa dessa pode ser soberba, orgulhosa, prepotente, arrogante, altiva? Não há altivez para o salvo, não há soberba para quem foi achado no lixo, nas entranhas do pecado. Não há nariz empinado. Marca de crente: humildade, simplicidade. Faz um paralelo. Você é uma pessoa assim, indigna? A parte da graça, você reconhece que tinha que estar no inferno, acordou hoje e sente grata, porque merecia morrer, tem pouco, não tem quase nada, e pensa, não devia nem ter o que tenho. É assim que o salvo pensa, não devia nem ter o que tenho. Eu lá em casa, chegar lá, roubaram quase tudo. Meu Deus, tem que falar para Deus, mas por que não roubar tudo? Tinha que roubar é tudo, que eu mereço o pior. Essa é a ideia do humilde, do pobre de espírito. Reconhece a sua falência, a sua miséria, sua indignidade, sua total dependência de Deus para ser salvo. Segunda marca do verdadeiro salvo, verso 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Segunda marca, choro. Mas que choro que é esse aqui? Muitas pessoas choram, os espíritas choram, os católicos choram, os muçulmanos choram, os ateus choram, as crianças choram, os adultos choram. Como eu disse que não é uma característica natural, logo não é qualquer choro. É pelo que choram aqui. Pessoas choram porque perdem a mansão. Pessoas choram porque borra a maquiagem. Chora aqui por um grande motivo, é pelo pecado, e o pecado em duas áreas. Ele chora primeiro, pelo seu próprio pecado, e segundo, pelo pecado que está à sua volta. Então a segunda marca aqui, seria melhor traduzir assim: bem-aventurados os quebrantados. Quebrantados quanto ao quê? Quanto ao pecado. Mas vou dar uma melhoradinha, eu vou mais fundo com a espada. Segunda marca do salvo, ele é sensível ao seu próprio pecado e ao pecado dos que estão à sua volta. O salvo não encobre o pecado, o salvo não ignora o seu pecado, o salvo não é indiferente ao seu pecado. Quando ele peca, e ele se dá conta que pecou, aquilo mexe com ele, ele é sensível, machuca ele, então ele chora por causa do seu próprio pecado. Ele não simplesmente toma um banho e vai para a frente da televisão. Aquilo magoa ele profundamente. E não importa a escala, qualquer escala de pecados. É assim com você? Você é sensível? Quando conta uma mentira, aquilo tira seu sono. Quando fala uma palavra torpe, escapa, aquilo acaba com você. Quando você sabe que fechou um negócio ilícito, pô, aquela nota fria, esse produto que eu peguei, isso perturba você, ou você não está nem aí? Fala grosso com a mulher, agride ela verbal, fisicamente, acabou o dia, acabou a semana. Ou não? Vai para a cama ainda se justificando, bem feito. O salvo não.
ele é sensível ao seu próprio pecado, ele chora pelo seu pecado, igual Pedro, quando negou Jesus, chorou amargamente ter negado o mestre. E segundo, ele não chora só pelo pecado dele. Eu gosto de visitar gente, e às vezes no convívio eu vejo como eles reagem às circunstâncias da vida e da sociedade. Então você está em alta agora a questão da política nacional, né? O Congresso, o Judiciário, e muita notícia. A Ilha de Marajó, tráfico humano, tráfico infantil, e eu vejo crente comentar essas coisas, pedofilia, com acidez, com grosseria, com desdém. O salvo, ele vê tráfico humano, pecado do mundo, e ele é sensível. Meu Deus, como é que pode? 63 mil crianças desaparecem no Brasil por ano, 123 mil pessoas, entre adultos e crianças, desaparecem no Brasil, para tráfico humano, tráfico sexual, e ele entristece, ele quebranta, ele não é indiferente, ele não senta na televisão, lá, esses palhaços, lá, você viu, lá na Índia, meninas de 12 anos já são vendidas para prostituição infantil, o crente não faz isso, ele vê a corrupção, ele vê a desonestidade, a injustiça, a imoralidade, a perversão da sociedade, e ele sofre, ele geme, ele se entristece, ele se quebranta. Você é sensível ao seu pecado e ao pecado à sua volta? Você se entristece por ver a corrupção do gênero humano e a sua própria? 1 João disse: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Meu irmão, a coisa mais linda que tem é um crente quebrantado. E a coisa mais horrível, me dá calafrio quando chego perto de um insensível, frio, calculista. Meu Deus, o Espírito de Deus está em nós, é por isso que somos sensíveis, porque o Espírito que está em nós é santo. Quebrantados, não podemos rir de tudo, gente, não podemos nos escarnecer das coisas. Terceira característica, como é que está o placar aí? Já foram duas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, não é aquela pessoa que toma maracujina todo dia. O que é o manso aqui? No grego dá a ideia aqui de um animal, uma fera, que foi amansada, acorrentada. Então aqui dá duas ideias. A primeira é uma mais óbvia, mais básica, e a segunda vamos pegar a lanterna e iluminar mais fundo no significado do texto. Manso. Manso tem a ver com frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Pois o fruto do Espírito é alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. O crente, quando ele se converte, ele tem suas faculdades, suas inclinações agora dominadas. Ok? Então ira, intempestividade, compulsividade, imoralidade, tudo isso agora é dominado. Se ele é manso, ele tem então suas inclinações, suas pulsões dominadas, controladas. Então, preste atenção nessa marca. Se tem alguém que diz que é crente, mas tem um apetite desordenado, não tem controle sobre o apetite, opa, diz que é crente, mas não tem controle sobre a ira, estoura, explode, rasga, quebra, xinga, bate boca, cuidado, não tem controle sobre a avareza, e gasta, esbanja. Tudo isso nós temos na velha vida, compulsões, para gastar, para irar,
para brigar, para cobiçar, compulsão sexual, aquela coisa. Quando se converte, tudo aquilo é dominado. Então, domínio próprio é a capacidade de exercer autodomínio. Opa, era desequilibrado, agora eu sou equilibrado. Era descontrolado, agora eu sou controlado. Era impulsivo, agora, você está entendendo? Ele tem um limite que agora foi posto pelo Espírito Santo e ele respeita. Esse é o primeiro ponto. Não existe isso. Não estou dizendo, a conversão não tira de nós nossa personalidade. Você não é João e se converte, vira Sebastião. Não vira, só o neto ali que é o Sebastião Neto, né? Você continua João, só que agora é o João com limites, controlado. A segunda ideia, ela é mais profunda. O manso, ok? O manso é aquele que não ostenta, não entra em disputas. O que é isso? O ímpio, eu não levo desaforo para casa. O manso, eu levo. O ímpio, ó, é meu, não é seu, é meu, não, é meu. É meu, eu vou brigar, vou quebrar o pau por causa disso aí, porque é meu. O manso, você vai quebrar o pau por causa disso? Vou. Não, então é seu. Não, porque eu estou dizendo que eu tenho razão. Não, você não tem, eu tenho. O manso, não, você tem razão. Ele não entra em disputa. Ele não quebra o pau para provar que ele está certo. É o que está em 1 Coríntios capítulo 6. Um irmão estava querendo levar o outro na justiça. Paulo chega com o chicote, mas você está ficando doido? É, porque o outro está me devendo. Por que você não perdoou a dívida? Deixa para lá. Você não está vendo o nome de Cristo sendo blasfemado por causa de R$500? Deixa para lá. Você vai levar o outro na justiça? Olha o mau testemunho, olha o escândalo que vai dar. O manso, não vamos brigar por causa disso, meu irmão. Toma. O manso no casamento. Porque eu falei assim, não falou? Eu falou. Aí começa a guerra do sexo. E ninguém vai ceder. Não. O manso, tudo bem, meu amor. Não, vai. Deixa para lá. Ele não reivindica seus direitos de forma a tirar a paz do ambiente. Ele abre mão dos seus direitos. Essa é a primeira. Segundo, ele não ostenta. Não, porque eu tenho que juntar dinheiro, porque se eu não tiver aquela casa, eu tenho que ter. O manso, não, quando eu estava no mundo eu era assim, agora, passou, não quer isso mais não. Não, porque eu preciso, quando eu fizer 18 anos e juntar, eu vou comprar aquela Toro, sabe aquela Toro, 180 pau, isso que eu tenho que ter, e a ambição, e rola na cama, perde o sono. Quando ele se converte, manso, não, igual a Maite, aquela opulência, ostentação, agora é dominada. Ele não ambiciona mais essas coisas, ele não quer mais quebrar pau com os outros, ele não quer bater no peito e falar, eu tenho razão. Ele não vai discutir por coisas secundárias só para ele sair por cima. É a ideia do Abraão, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começou uma disputa pela terra. Abraão, se vocês quiserem as terras aqui da direita, eu fico com a esquerda. Mas se vocês quiserem ficar com a esquerda, eu fico com a direita. Vamos brigar por causa disso não. Seu manso. Está cheio, né, na igreja. Não leva desaforo, vai atrás, quebra o pau, bate boca, ostenta. Não. A nova natureza, tranquila. Essa foi a terceira bem-aventurança. Você está entendendo como que é uma nova natureza? Conheci, por exemplo, um jovem
quando eu fui pregar em Moscou, na Rússia. Ele é estudante de medicina, que lá tem uma das melhores faculdades do mundo. E ele tinha um diploma vermelho. Esse menino era um gênio, um crânio. Quando ele chegou lá, ele falou assim: eu estou aqui porque eu quero ser rico, é minha meta. E quero comprar uma Ferrari. E volto para São Paulo, abrir meu consultório, vou ser um cara rico. Quando ele vai estudar o cérebro humano e vai estudar a célula, ele vê que cada célula tem uma fita DNA e que se esticada dá 1,74 m. A hora que ele viu aquilo, ele converteu. Eu fui falar com ele: e aí, e a Ferrari, a médico, rico? Não, você está doido, isso é bobagem. Agora eu nasci de novo, eu não tenho mais essas ambições. O senhor está querendo dizer que não pode ter boa vida, não pode estudar? Não estou falando isso. Estou falando ambição, obsessão. Isso acaba, isso é bobagem. Eu também tinha isso. Era jovem. Qual jovem deseja ser rico, ter carrão, motona, praia, mulher bonita, ostentar? Mas a sua natureza é amansada agora. Ela deseja outras coisas, é o que vamos ver agora. Quarta bem-aventurança, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quarta característica. Agora, Jesus vai falar dos apetites. Todo homem é marcado por apetites, anelos, anseios. Todo mundo tem anelos, anseios, sonhos. Qualquer um tem. O ímpio, o justo, o branco, o negro, o pequeno, o grande, ok? O crente também. Ele é marcado pelos seus anelos, anseios. Nós falamos antes que de ambição. O crente também tem ambição. Fome. Do quê? De coisas espirituais. Fome e sede de justiça fala de coisas espirituais. O crente tinha fome de o ímpio tinha fome de dólares, beleza, riqueza, fama, prazer. Ele é guiado por esses apetites, por esses anelos, anseios. Quando há metanoia, agora os apetites são espirituais. Ele tem fome agora de Deus. Ele tem fome agora da palavra de Deus. Ele tem fome do que é espiritual e não do que é natural. E como eu sei, como eu faço para saber se eu sou salvo? Ou como eu faço para saber se eu tenho essa bem-aventurança? Vitor, falar Vitor aqui é quase brincadeira, porque tem 200, né? Inclusive nasceu o meu que chama Vitor, mas é o Vitor da Chayane. Tem que mudar isso também, tem que falar o seu sobrenome verdadeiro, né? Quando você está com fome, você fica perto da piscina ou perto da geladeira? Quando nós estamos com fome, ficamos em ambientes e procuramos coisas que possam matar nossa fome. Então quem está com fome? Ou está num restaurante, ou está na cozinha, ou está na geladeira. Não é assim? Por quê? Porque ele está em locais que possam matar a fome dele. Como eu sei que eu tenho fome e sede de justiça? É que eu estou constantemente em ambientes que possam matar minha fome. Oração de quarta, vigília de sexta, culto de sábado, escola dominical. E eu estou não só em ambientes, mas eu vou atrás dos elementos que matam minha fome. Abre o quarto, ele está com a Bíblia. Abre o celular, está vendo um vídeo de pregação. Está viajando, lendo um livro. Porque ele busca matar a sua fome. Esse é uma... Agora diz que não, eu sou crente. Então se você é crente, você tem que ter fome, sede de justiça. Eu tenho. Mas por que você vem na igreja só uma vez a cada 15 dias?
Mas por que eu não pego você lendo a Bíblia a semana inteira? Por que a sua conversa nenhuma é voltada para as coisas da fé? E não só isso, ele não só vai em locais que matam a fome, como ele também evita aquilo que pode tirar a fome dele. Por exemplo, quando o menino acorda, criança, toma café da manhã, vamos colocar entre as 7 e as 9, almoço entre meio-dia e 1, entre o café e o almoço, o que a criança pede? Quando dá 11 horas, doce bala. A mãe e o pai sabem que se comer doce bala, vai interferir na refeição principal, que é o almoço. Então a mãe vai evitar e vai tirar isso dela. O crente também se desvia daquilo que pode tirar o apetite dele, ou impedi-lo de se alimentar biblicamente. Marcar um futebol no sábado às 8, sábado às 8 tem culto, olha, depois da escola, da faculdade, vamos fazer um negócio, não, depois da escola, da faculdade é meu devocional, pouco tempo que eu tenho que acordar cedo para trabalhar, quem tem fome faz isso, não vem me oferecer doce não, vai tirar meu apetite para a refeição principal. O crente verdadeiro faz isso. Você é marcado por isso? Chega livro novo ali, seu olho brilha, vai levando na minha casa, não tem onde mais pôr livro, eu tenho um escritório aqui, entupido de livro, tenho um escritório na minha casa, entupido de livro, tem outro escritório no escritório de defesa do evangelho, cheio de livro. Bíblia de estudo, eu tenho 2 bíblias de estudo, aqui, fica nessa sala, 2 no escritório, e na minha casa tem 20 bíblias de estudo. Pega aqui o meu celular, pode pegar, vê o histórico dele, sites, tudo que eu entro, vê aqui, teologia, doutrina, Bíblia, história da igreja, eu estou com fome, e eu preciso matar ela, meu Deus, e quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu quero, patrística, reforma, pós-reforma, os puritanos, é maravilhoso, gente do céu. Tudo que eu estou pregando, está nesse livro aqui que eu escrevi, o perfil do verdadeiro crente, um estudo das bem-aventuranças. Vamos para o 5º ou 6º, acho que é o 5º, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, primeiro, marca do crente, ele é humilde, ele chega diante de Deus pequenininho, ele não é arrogante. Segundo, ele é quebrantado, ele é sensível ao seu pecado e ao do mundo. Terceiro, ele tem todas as suas faculdades dominadas por Deus, ele não ostenta, não reivindica os seus direitos. Quarto, ele é marcado pelos seus apetites, que são espirituais e não naturais, ele deseja Deus. Quer ver um versículo lindo que resume essa bem-aventurança? Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito, como terra seca e cansada, que não tem água. Sabe quem escreveu isso? Davi. Sabe quando ele escreveu isso? Quando ele estava fugindo de Saul, para salvar a sua vida. Sabe onde ele estava? No deserto, meio-dia, escondido, e via passando andrajosos, com os pés rachados, inchados, boca seca de sede, e ao invés de estar se preocupando com a vida, ele está dizendo, meu Deus, assim como aquele homem com o pé inchado e boca seca, deseja água, eu desejo, Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém que eu queira mais, e não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Sabe o que é o melhor da nossa fé? É o Deus da nossa fé. Sabe o que é o melhor da igreja? É o cabeça da igreja. Sabe o que é o melhor que o culto tem? É Cristo. Tu és totalmente desejável.
cantares. A noiva dizendo isso para o noivo, declarando: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Procurei pelo meu leito, meu amado, e não encontrei. Saí pelas ruas, pelas praças, e não encontrei. Perguntei pelos guardas sobre o meu amado, até que então encontrei aquele a quem minha alma amava. Ela perdeu o sono, o coração estava pulsando de desejo pelo noivo, Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui, quinta marca do salvo, ele é tomado de compaixão. Vamos lá, que é duas coisas. Ele não é indiferente à miséria alheia. O misericordioso não vê o sofrimento ao seu redor e passa desapercebido. É fome, é miséria, é pecado, é prostituição, é esse inferno. Onde a gente vai, abre a porta da casa, você vê, fecha a porta da casa, vê, abre a porta do carro, desce num ponto de ônibus, está ali dor, sofrimento, aborto, miséria, estupro, morte, corrupção. O verdadeiro crente, ele se compadece. Olha ali, meu Deus. De vez em quando eu fico lá em casa, arrancando os cabos da minha cabeça, falo, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar mais os outros? Tem hora que você pensa assim, que é um incêndio na floresta amazônica, que você é um beija-flor com água no bico, jogando para tentar apagar. Parece que é tão pouco, tão pequeno, meu Deus, você vai na Santa Casa, vai no hospital, você sai na rua, na própria igreja, aos parentes, é tanta miséria. Primeiro, ele é tomado de um sentimento de compaixão, não sai batendo a porta na cara de tudo quanto é miserável, não, sai daqui, levanta o vidro, não atende não, sai daqui, e o crente não trabalha, não, ele se compadece. Ele é tomado de um sentimento de compaixão, de misericórdia. Segundo, se ficar só no campo do sentimento, dá para representar, é hipocrisia. Mas ele não só se compadece, o sentimento, mas ele trabalha para aliviar a dor daquele cujo seu alvo, daquele que é alvo da sua compaixão. Ou seja, ele olha e vê a miséria, se compadece. Primeiro ato. Segundo, ele para e vai lá estender a mão. Ele trabalha para trazer alívio àquele que está sofrendo. Jesus não estava isso? Andando, tranquilo, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os misericordiosos, cala cego, manda esse cego embora. Os misericordiosos, Pedro, João, Tiago, ai cego, sai daqui. E Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Jesus parou. Por que ele parou? Compaixão, sentimento, primeiro. Segundo, o que queres que eu te faça? Estendeu a mão para trazer alívio. Quero ver, veja. Se a gente, eu não sei quem disse isso, os universitários podem falar ali, se nós vivêssemos como crente, pelo menos um dia só, nosso país, o mundo, seria mudado. Imagina só cumprindo essa um dia, nós temos aqui 500 pessoas, um dia sendo misericordiosa, não precisa nem das outras 7, mas é um estresse, é uma preguiça, é um egoísmo, é uma falta de tempo, é atropelando todo mundo, passando por cima, ofendendo, ao invés de se compadecer. Vamos para o sexto, verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a sexta marca do verdadeiro salvo. Puro de coração, limpo de coração. O que é aqui?
Alguns falam sobre santidade interior. Está aqui no versículo? Tá. Mas não é bem isso. A palavra puro aqui era usada na purificação dos metais. Quando você extrai o ouro da natureza, ele vem cheio de metais. Então você submete a ele a uma temperatura alta e aqueles metais se desligam, se separam, deixando aquele ouro puro, livre de qualquer impureza. Aqui fala do coração. Bem-aventurado aqueles que não têm lealdades competindo no coração. São aqueles marcados, são aqueles homens e mulheres que têm um coração voltado só para Deus e para mais ninguém. Não há disputas, paixões. O coração dele foi livre desses metais, ídolos, e é só de Cristo. Aquele que adora a Deus de forma singela, inocente, exclusiva, puro, um coração livre de disputas, ídolos disputando o lugar de Cristo. Não, é só de Cristo. Essa é a ideia do puro. A gente olha para o nosso coração e fala: meu Deus, como Calvino dizia, é uma fábrica de ídolos, tanta coisinha, picuinha, ídolozinho, disputando o lugar de Cristo. É aquele que se rendeu, jogou a toalha. É o Paulo, olha o puro de coração: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência de Cristo Jesus, meu Senhor. Coração que foi tomado, é só de Cristo agora. Esse é o salvo. 7º, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos lá, tem 2 significados, pacificadores. Primeiro, os promotores da paz. O que é o pacificador? Ele promove a paz onde não existe paz, e ele faz ela permanecer onde ela já está presente. O pacificador, quando ele chega, ele promove a paz onde não há paz, e ele faz ela permanecer onde ela já está presente. Esse é o pacificador. Agora você já viu isso? O lugar está uma paz. Hora que chega o crente, ele já chega do portão, fazendo fofoca, com aquela língua, falando. Sabe o que toca a campainha? Ai, quem que é? É o crente. Mas não é bem assim não. Esse aí é tribuloso. Esse aí ninguém aguenta. Ele vai falar dos encostos, dos escarregos, da dívida. Ou estou passando uma provação. Deus me livre desse crente. Esse crente está com a legião. Mas não é de anjo não. Não, irmãos. O crente promove a paz. Onde ele chega. Pacificador, o que é? É o que reconcilia partes. Sabe no futebol, quando vai sair a treta, palmeirense, corintiano, lá no Pacaembu, aí tem a turma do deixa disso. Esse é o pacificador. Separa, apazigua. Pacificador. Está tendo contenda do pai e o filho, a mãe pacificadora, que isso, para. Não, meu filho, deixa para lá, pacificador. Está tendo uma contenda entre pai e mãe, aí vem o filho pacificador. Pare com isso. Esqueça isso. Ele não acende mais a contenda, ele esfria a contenda. Esse é o pacificador. Mas há uma outra coisa implícita aqui no pacificador, que é o quê? Pacificador é aquele que foi reconciliado com Deus. Ele era inimigo de Deus, correto? Havia uma intriga, uma briga, uma contenda, e pelo evangelho ele se reconciliou. E agora ele trabalha para reconciliar outros
com Deus. O pacificador é um evangelista. Ele leva outros a se reconciliar com Deus. Esse é o pacificador. Ele sempre está lançando a semente do evangelho. Irmãos, quanto tempo você não traz um visitante na igreja, não liga para alguém pregando o evangelho, não manda uma mensagem, não, o pacificador trabalha para reconciliar pessoas com Deus. Último, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Até aí. Essa aqui é muito interessante, poderíamos ficar horas nela. Última marca do verdadeiro salvo. Ele é perseguido. Então olha, vamos lá. Ele sofre calúnia, perseguição, difamação, discriminação, bullying. Ok? Mas presta atenção. Se eu terminar aqui, qualquer um sofre isso. Quem não é perseguido no emprego, na escola, na família? Quem não é caluniado, difamado? Só que o texto diz aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É ser perseguido pela retidão, pela bondade, pela integridade. É por isso, é por carregar no peito o nome de Cristo. Tem uma grande diferença. E o que eu vejo hoje, ninguém é perseguido. Jesus fala, ai de vós quando falarem bem de vós. Todo mundo vive tranquilo na escola, no comércio, na rua. Ué, por que a luz não está incomodando as trevas? Jesus disse assim, se perseguirem a mim, perseguirão a vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Significa a nossa rasa influência sobre a sociedade não está atraindo a atenção dos incrédulos, de modo a incomodá-los. Isso é uma marca. Você é honesto, reto, fiel, piedoso, e você recebe em troca a perseguição. Porque sabe qual que é a oitava? Bem-aventurados os perseguidos. É consequência de possuir a 7. Você possui a 7, e a consequência é a rejeição do mundo, a aspereza do mundo. O mundo receberá com hostilidade as 7 bem-aventuranças do crente. Pois aí estão, meu irmão, aí está o perfil do verdadeiro cristão. Faça uma análise. Você viu essas bem-aventuranças presentes em sua vida? Você está carente delas em sua vida? Nós vamos orar agora e você vai fazer essa avaliação. Feche os olhos, vamos orar.